Um salve a todos. Agora um vídeo, uma pequena análise, sempre com simplicidade e humildade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, não vou fazer muita enrolação, vou direto ao relato, né? Há mais ou menos uns 5 anos e alguns meses atrás, eu participava de uma casa espírita. Bacana, boa assim, né? Claro, ninguém é perfeito, né? Não existe também local perfeito, mas as pessoas tinham assim um bom coração, mas como qualquer ser humano, inclusive eu, somos sujeitos às falhas e inclinações. Enfim, o relato na verdade começa num livro de Chico Xavier, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, o livro O Nosso Lar, né? Muito conhecido também, no capítulo 50, o Cidadão do Nosso Lar. E vou relatar como foi mais ou menos. A gente fazia um grupo de estudo, vamos dizer assim, e a gente ia, vamos dizer assim, pulando alguns capítulos e pulando alguns livros, quer dizer, a gente não lia em sequência, tipo assim, Nosso Lar, mas a gente não, cada sábado tinha um livro diferente ou especificamente sugestão de alguém. Entretanto, eu fui visto como contra, né, como diferente, pelo simples fato de analisar e questionar, perguntar. Não foi crítica, foi uma análise, que foi mais ou menos assim. A gente foi estudar esse capítulo e tinha lá o senhor lá, o Donaldo, a gente lá, e tinha aquele grupo de pessoas. E no estudo, para dizer a parte, quando André Luiz fez a sua transformação e foi ajudar o companheiro, acho que é Ernesto, o companheiro estava com a ex dele na Terra, na leitura ele acabou pulando algumas partes que eu creio que era muito importante quando o estudo tem que ser verdadeiro e bem analisado. E por que eu digo isso? Porque eu peço licença para dar uma olhadinha nessa parte aqui, porque é o seguinte, quando ele falou, mais ou menos assim, terminou a leitura e disse assim: então veja, meus amigos, que André Luiz pediu ajuda a Narcisa e com a luz do Espiritismo ele conseguiu de alguma maneira ajudar o Ernesto, né, o companheiro que agora estava com a sua mulher encarnada na Terra, né, a sua ex. Então você veja o quanto é importante o poder da luz do Espiritismo, de saber entender, de saber estudar, de saber compreender as coisas. E nisso ele fez. Todos aqui entenderam, compreenderam, e alguns disseram que nem tinha lido, outros disseram, não, a gente já leu, já entendeu. E quando ele veio a mim, perguntar a mim, você entendeu que eu era um novato na área? E você, José, você entendeu? Eu falei, olha, amigo, eu entendi, mas o senhor esqueceu de relatar algumas coisinhas aí no capítulo, no ensinamento. E aí ele, como assim? Como assim eu esqueci? Ele fez, não, e os espíritos que... Na hora que André Luiz pediu ajuda a Narcisa, a gente sabe que ocorreu outros espíritos vir e ajudar com elementos da natureza, né? E aí eu notei que pela feição da pessoa, né, eu tenho tipo um incômodo, de alguma forma, eu fico, não, espírito da natureza não. Que foi André Luiz que colocou a energia, a purificação, a água fluidificado no copo, né? Aí ele olhou, o pessoal envolve, a gente vê isso no filme, em tudo. Então ele fez assim, mas na leitura aí tá bem escrito. E aí eu pedi licença, como vou pedir licença agora, e peguei o livro do Nosso Lar, e na página exatamente a que eu me referi, eu falei para ele, dessa forma humilde para todos que estavam presentes, filho, com licença, mas veja só, nessa parte aqui, quando ele fala: admirando a lição nova, segui silencioso, chegando ao local onde se alinhavam enormes frontes, né? Enfim. E Narcisa chamou alguém com expressão que eu não podia compreender. Daí uns momentos, 8 entidades espirituais atendeu o apelo, né? Claro, Narcisa se concentrou, canalizou e interessante, essa linguagem que André Luiz não consegue, que não compreende, pelos espíritos da natureza, deixa bem claro que, querendo ou não, são espíritos
indígenas, né? Espírito da natureza. Não estou aqui, se foi caboclo, não sei, se foi espíritos de outras vertentes envolvendo a energia da natureza, o campo da energia da natureza, não sei, mas que foi, está bem claro aqui, quando ela fala vamos à natureza, e ela faz esse apelo, né? Quando André Luiz fica admirado com aqueles seres e ela fala, esses são os servidores, né, da natureza, do reino vegetal. Então todos ficaram assim, deram uma olhada para mim meio estranha. O que você está querendo insinuar, seu José? Como é? Eu não estou conseguindo entender esse seu questionamento, esse seu diálogo. Eu falei, não, o que eu estou querendo dizer é que, no meu ver, Mildo, quando a gente vai estudar uma coisa, deveria ler entre linhas e analisar bem o que tá escrito aí. Obviamente, né, por eu ter uma visão assim, mais universalista e, obviamente, eles se sentem um pouco incomodados, não pelo questionamento, mas porque para o novato é difícil quando você tem uma percepção um pouco mais além de que, entre aspas, o que se diz dono, o que se diz mais sabido, mas enfim, essas vaidades do mundo. Então o que eu estou querendo dizer? Então esse foi o meu pequeno relato que ocorreu na casa, e foi por isso que uma coisa ali, eu, graças a Deus, eu soube sair direitinho, não teve inimizade nenhuma, mas ficou essa deixa. Ainda converso com algumas pessoas ainda hoje em dia, né? Mas o que eu estou querendo dizer, e por que esse relato, o que tem a ver isso? Isso é importante para quem quer buscar uma casa espiritual, uma casa espírita, para começar a estudar, independente do livro qual seja, porque às vezes a pessoa em si, não é uma crítica, uma análise, às vezes tem vamos dizer assim, um certo preconceito, o racismo, não quer falar certas coisas que deveria ser dito. Então, quando a gente lê entre linhas, é muito importante, né? Nesse mesmo capítulo tem uma parte bem interessante, né? Principalmente essa parte aqui, quando ele vai, André Luiz está lá refletindo, né? A parte emocional dele, sentimental, por ele ter visto a mulher com outro homem, que ele ainda era apegado. E ele ficou naquela dúvida, ajuda ou não ajuda, o que é que eu faço, com um pouco de ciúme, né? Coisas humanas. Porém, graças a Deus, dentro do íntimo dele, né? Ele conseguiu despertar e se analisar e falou, não, eu vou ajudar. E nessa reflexão de André Luiz, ele fala que lembra, né? Quando Tobias deu o conselho a ele. E é interessante que ele deixa bem claro aqui no livro, essa passagem, quando ele fala assim. Que lembrou que Tobias falou para ele. E nem todos precisam de aparelhos de comunicação para conversar à distância. Essa parte também não foi, com todo respeito, que eu sei que é possível que os irmãos tenham a ver, não foi explicada lá na hora. E o interessante é que eu notei que algumas pessoas em volta olhavam assim, quando ele lia, quando ele estava explicando algumas passagens, lia e faziam um questionamento no olhar, mas ninguém ousou a questionar ou perguntar, não no sentido de crítica, para dizer que é melhor ou pior, não, mas de estudo, se é uma coisa de estudo, vamos estudar com sinceridade, sem ocultar, sem racismo, sem preconceito de nada. Então aqui deixa bem claro nessa passagem que há sim uma categoria de espíritos que necessita de tecnologia que seja mais avançada, lá, claro, óbvio, que tem mais precisa. Agora, dependendo do grau da consciência em si, consegue se locomover, se transportar, se é por dimensão, por buraco de minhoca, não importa, mas conseguiu, entendeu? Então, quando a gente estuda, isso é bacana, isso é muito interessante, mas era esse o relato que eu queria trazer, que talvez, para muitos, acho que é bobagem, isso aí é bobagem, sei lá o quê, mas tem pessoas, essa geração vai vir aqui para frente, que buscar estudar o Espiritismo, ou estudar a obra de André Luiz, por Chico Xavier, deve ler entre linhas. Isso acontece muito, pessoal. Seja em qualquer local, independente da forma da casa, de como é o jeito. Às vezes isso não é feio você questionar. Sabendo se expressar com educação, com resiliência, com bom senso. Por mais que eu, falo por mim, eu sou um pouquinho, vamos dizer assim, eu não tenho boas, entre as maneiras, eu não sei falar bem explícito, bem, sabe, bem refinado, não. Eu falo de um jeito povão que geralmente todo mundo entende, né? Mas tem gente que tem medo de questionar. Vê que tá ali errado, algo tá ali, tem alguma coisa ali que tá muito bem, mas acaba passando e fica todo mundo naquele. Então isso foi o que me fez, vamos dizer assim, sair da casa certas coisas. Não foi só por isso, foi por várias outras questões que não vem ao caso agora.
A questão aqui é que quando você for estudar um livro, se você tiver, você, meu irmão, minha irmã, estiver numa casa espírita, estiver estudando um livro, seja qual for, principalmente da obra de André Luiz, no nosso lar, seria bacana você ler entre linhas ali, né? A gente sentir esse profundamente, essa maturidade de estudo, né? Interessante que a cura que Narcisa faz, né? Ele deixa bem claro que ela manipula a energia com essas 8 entidades da natureza, que daqui a pouco eu vou falar um ponto de vista meu, em particular, que ela manipula essa energia. Interessante que ela pega a sinergia de, ele fala que de folha de mangueira, né? E eucalipto, é interessante isso. Não é como às vezes fala na expressão do irmão, como ele diz, então André Luiz pegou a luz no espiritismo e assim conseguiu curar o Ernesto, né, o homem lá da história aqui do livro, né? E eu fiquei assim, todo mundo ficou, quando ele saiu perguntando, eu expressei o meu ponto de vista, onde eu fui visto como contra, né? Não, mas você está contra. A história aqui é de André Luiz. Se falar na parte de André Luiz, os outros são só detalhes, sim, mas a história só se completa com detalhe. Você vai ler uma coisa com uma pessoa, claro, cada um vai interpretar como quiser. Tem pessoas que vai ler e vai interpretar como uma história normal, outros vão olhar estudo analítico para evoluir, outros vão ver ali os detalhes interessantes, como na parte da comunicação, que nem todos têm. Entendeu? Então é isso. Então é bom a gente estudar com paciência para quem se interessar e estiver numa casa e notar que tem algo assim, vamos dizer assim, não muito certo. Se não quer perguntar na hora, mas chega depois, pergunta, poderia na próxima vez, sei lá, falar isso e isso. Mas é o que acontece na sociedade hoje em dia. Ler um livro, mas não nutre a mensagem que está ali. Só apenas visualiza, passa despercebido coisas simples, mas que se torna profundo e importante para quem quer realmente estudar com seriedade. Não como um clubinho ali daquele circo, com todo respeito. Então é isso, no meu ponto de vista, é esse, quando a gente for estudar, analise direito, estude, interpretar uma forminha, e assim vai evoluindo. Então eu, para finalizar aqui, bonito, bonito livro. Triste. Enfim, analise bem a obra de Chico Xavier, entre linhas, bem interessante, né? E sim, não me esqueci, sobre a parte, né, que fala das 8 entidades da natureza, que Narcisa canaliza, né? Elas falam de uma língua lá, quando a Luiz não entende, que é uma língua indígena, né? A gente vê claramente, no meu ponto de vista particular, eu creio que esses são seres elementais, né? Alguns dizem que é a espírito da natureza, é os caboclos, enfim, cada um tem seu ponto de vista de interpretação. Quando nota essa passagem também, tem gente que pula essa passagem, né? Não sei porquê, mas pula. Mas assim, no meu ver, são seres elementais medianos, entendeu? Aquele que veio, porque quem canalizou foi Narcisa, não foi André Luiz. Ele não tinha capacidade ainda mental de sintonizar com a sua, elevar a sua vibração para que aquelas entidades, como ela fala, servidores, ajudar no processo de cura usando as folhas, né, eucalipto e mangueira. Então, se você ler entre linha e direitinho, você vai achar coisas incríveis. Por que eu acho? Por que você acha que é seres elementais? Porque, do meu ponto de vista, fica bem pela forma que André Luiz coloca e pelo a denominação que Narcisa fala, são servidores, né? Deixa bem claro que são aqueles seres elementais que ainda estão em evolução, que querendo ou não, existe sim, eu digo aqui, existem seres elementais muito mais evoluídos, que agregam sim esse campo energético do pretérico da Terra, que também não é muito comentado. Eu sou apenas um simples aprendiz que só sei uns 10% ou talvez 5% na espiritualidade no geral. Estou tentando me melhorar, vou aprendendo também nos acertos, defeitos e aí vou indo. Mas existe sim, eu não vejo os seres elementais como alguns irmãos aí de outras áreas, que eu também me considero humanista, que fala, mas esses seres elementais eles são os nossos pequenos anjos da guarda, nós que pedem, nossas fadas, eles ajudam, eles fazem o que a gente manda, e não é bem assim não. Eu creio que é bem complicado. Narcisa ali fez um apelo nobre, uma canalização honesta, com resiliência, com resignação, com autonomia espiritual, do pedido para uma necessidade específica de salvar
aquele irmão que estava com aquela doença, o Ernesto nesse caso. Ela não foi ali, como alguns aí acham, né, que é manipular e fazer pedidos, eles são obrigados, são escravos, porque eu creio que quando você tira um ser elemental do seu campo, vamos dizer assim, puro, indulgente, ele pode ficar agregado e acontece coisas assim meio sinistras, de, vamos dizer assim, daquele ser começar, entre aspas, plasmar, copiar a parte humana e você tirar o ser da evolução. E acabar, isso vai pesar muito no plano astral. E às vezes não é muito comentado por certos irmãos por aí. Mas enfim, esse foi o meu ponto de vista. Espero que todos tenham paciência de analisar isso aqui. E assim com minhas pequenas, humildes palavras. A casa é maravilhosa, está lá, graças a Deus. Entretanto, cada um tem sua interpretação e deixa eu assim devagarzinho. Ok? Pois um salve a todos. Salve a fraternidade. Salve os irmãos da natureza. Ok.